Boa noite, irmãos. É muito bom voltar e poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias. E hoje eu queria falar com vocês sobre o pecado e sobre os três sentimentos que o pecado gera em nós, né? Que são a indiferença, o remorso e o arrependimento. Quando nós recebemos a Bíblia, quando nós nos debruçamos a palavra do Senhor, nós nos deparamos com os pensamentos, com os feitos, com os planos, com as promessas de Deus para as nossas vidas, e nós também nos deparamos com aquilo que Deus considera certo e errado. E o que é pecar? O pecar é um ato de desobediência e rebeldia contra os pensamentos de Deus, contra aquilo que a Bíblia diz pra gente que é certo e errado. Quando Adão pecou no Éden, o o a natureza humana foi transformada, né. Deus nos criou para adorá-lo como seres santos, imaculados, e quando Adão pecou e não se portou como ele deveria ter se portado, o pecado se tornou parte da nossa natureza. E o que acontece é que, eventualmente, a gente peca, e o comportamento humano, né, as pessoas se comportam de 3 maneiras diferentes em relação ao pecado. A primeira forma é a indiferença, quando nós não sabemos que algo é errado ou quando nós não acreditamos que aquilo que a gente está fazendo é errado, ou ainda quando a gente sabe que é errado e não liga, a gente está sendo indiferente à palavra de Deus, à vontade de Deus. E esse tipo de sentimento leva à morte. É terrível. A segunda forma de se comportar em relação ao pecado é o remorso. Se a gente pegar como exemplo Judas Iscariotes, Judas foi um dos amigos de Jesus. Ele estava entre os 12 discípulos mais próximos do Senhor, né? Jesus teve muitos discípulos, né? Tinham mais de 5.000 pessoas seguindo Jesus, e dentro dessas 5.000 tinha 500 mais próximos, dentro dos 500 tinham 120, dentro dos 120, 70, dentro dos 70 tinha os 12, e Judas era um desses 12, que estava mais perto de Jesus. E Judas foi a pessoa que entregou Jesus para os sacerdotes, né? Ele traiu Jesus por moedas de prata, e quando ele acreditava que Jesus não ia ser condenado, mas quando ele percebeu que Jesus foi condenado e que a culpa era dele, ele se entristeceu muito. E a gente vê Judas, ele recorre aos sacerdotes, né, tenta devolver as moedas para que eles soltassem Jesus, mas não foi possível, né, os caras escarnecem dele, né, dizem que não tem nada a ver com isso, que aquilo é só decisão dele, e Judas se sente tão mal e tão culpado que ele se afasta da cidade e ele se suicida. O remorso, né, essa culpa que que é gerada nas pessoas quando elas pecam, também leva à morte, assim como a indiferença. E e Judas é um ótimo exemplo disso, né. É um ótimo exemplo ruim, né. O final da vida de Judas é terrível. Ele Mesmo ele tendo caminhado com Jesus e partilhado a rotina de Jesus, no final da vida dele, né, quando ele erra e ele sente esse remorso, essa culpa toda, ele acaba tendo um final muito trágico. E o terceiro sentimento, né, o terceiro comportamento que a gente tem em relação ao pecado é o arrependimento. E agora eu vou exemplificar Pedro, que também estava entre esses discípulos. Ele, entre os 12, Pedro estava entre os três melhores amigos de Jesus, né? Entre os três discípulos mais próximos desses 12, estava Pedrão, e Pedro também traiu Jesus, né? Durante todo o ministério de Jesus, desde que Pedro foi chamado para ser discípulo, ele está sempre dizendo que ele vai morrer por Jesus, ele toma a frente, né? A gente pega a série The Chosen, dá muitos exemplos do comportamento de Pedro, né? Durante o ministério de Jesus. E quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus. Ele, ele vai, segue, né, o Jesus para o cárcere, né? E na casa do, acho que Caifás, né? Acredito que seja Caifás. Na casa do sumo sacerdote,
E as pessoas começam a perguntar: você não é dos discípulos do mestre? Não era uma pessoa que andava com Jesus? Ele diz que ele não conhecia Jesus. E ele faz isso 3 vezes. E, e quando ele nega Jesus pela terceira vez, ele tem um contato visual com Jesus. E aí ele entende o que ele tinha feito, né? Ele tinha negado Jesus. E Pedro também se entristece muito, né? Ele sai da casa, do pátio do sumo sacerdote chorando. E aqui a gente vê o comportamento diferente entre o remorso e o arrependimento, né? Tanto o remorso quanto o arrependimento geram tristezas, mas o final é diferente, porque o arrependimento gera vida. Depois desse incidente, né, depois que Pedro negou Jesus, Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou, Pedro pega o barco e volta para a vida que ele tinha antes, né? Ele lança as redes ao mar e volta a pescar. E enquanto ele está pescando, né, durante a noite, né, foi uma pescaria muito ruim. E aí Jesus faz o mesmo milagre que ele tinha feito no momento que ele chamou Pedro no começo do ministério. E aí eles se sentam na praia, né? E Jesus prepara ali um peixinho na fogueira e ele começa a conversar com Pedro. E ele pergunta para Pedro se Pedro ama ele. E a resposta de Pedro é que ele gostava de Jesus. E aí Jesus insiste na pergunta até Pedro se entristecer de novo e entender que era Jesus que sabia de tudo. Diferente de Judas, que procurou o sumo sacerdote e não tendo encontrado ajuda nas lideranças humanas, ele entendeu que a vida dele não valia mais a pena. Pedro se encontrou com Jesus. E aí é que está a diferença entre o arrependimento e o remorso. Quando a gente se arrepende, a gente busca o Mestre. A gente busca o refúgio, o conforto do Senhor. E isso gera em nós a vida. Pedro, ele errou com Jesus, mas o resultado do arrependimento dele mudou a vida de Pedro para sempre, né? Até aquele momento, ele era só Pedro, o discípulo. E quando ele é perdoado, né, que ele entende que ele é amado pelo Senhor, a vida de Pedro se transforma e ele se torna o líder dos discípulos, né? O Senhor tira ele daquela posição e coloca ele como o líder dos apóstolos e o primeiro líder da igreja, e chama ele não só para continuar como pescador de peixes, mas reforça o chamado dele, que era ser um pescador de homens, né? Um pescador de almas. E a partir daquele momento, né? Depois que Jesus ascende aos céus e eles começam a orar no templo, e vem o Espírito Santo e se derrama sobre eles, Pedro começa a exercer o chamado dele. Judas e Pedro tiveram o mesmo começo, né? Os dois foram discípulos de Jesus, né? Eles estavam andando com o Mestre na rotina, né? No dia a dia, e os dois erraram com o Senhor. Mas diferente de Judas, que não buscou Jesus, quando ele entendeu que ele tinha errado, Pedro buscou. E quando Pedro buscou, o Senhor, ele achou perdão. O arrependimento gera vida, irmãos. O pecado, ele faz parte da nossa rotina, parte da nossa natureza. Não tem como a gente fugir do pecado com as nossas próprias forças. Eventualmente a gente vai acabar errando. E é muito chato quando você percebe que você vacilou, que você errou. Mas a gente tem que ter em mente que, mesmo sendo uma luta diária das nossas vidas, a gente só vai encontrar refúgio, só vai encontrar conforto, só vai encontrar cura no Senhor Jesus. Foi por isso que ele morreu por nós. O Senhor morreu pelos nossos pecados, para que através dele a gente encontrasse vida, e vida em abundância. Diferente da indiferença, que gera morte, diferente do remorso, que era aquela tristeza sufocante, que também gera morte. O Senhor espera em nós, encontrar em nós corações arrependidos. Ele sabe que nós somos pecadores, mas ele não olha para a gente como pecadores, ele olha para a gente como filhos.
Nós somos filhos do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, eventualmente você vai errar. Mas tenha no seu coração que se você se arrepender e se você buscar o Senhor, você vai encontrar perdão e a sua vida vai ser transformada como foi com Pedro. E você vai fazer muito mais no Senhor daquilo que você imagina, né? Pedro nunca imaginou que ele seria um pescador de homem, que ele ia pregar para multidões. Eu imagino que ele nunca se imaginou como líder da igreja do Senhor, né? Eles nem faziam ideia do que era o ministério de Jesus. Mas a vida dele foi transformada, porque ele se encontrou com o Senhor. Eu espero que o Senhor encontre em você coração arrependido. Quando você errar, quando você vacilar, busque no Senhor a reconciliação. Amém? Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. Eu tô um pouquinho... hoje foi um dia tenso, mas que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus.